Então, a potência P é igual a 405. A lista de exercícios. Nesta lista ainda vamos estar resolvendo questões sobre resistores elétricos. Bom, primeira questão. A potência elétrica total dissipada pela associação esquematizada é de 405 watts. Então, a potência P é igual a 405 watts. Sabendo que entre os terminais A e B está aplicada uma DDP de 135 volts, ou seja, a DDP entre os terminais A e B vale 135 volts. Beleza? Calcule o valor da resistência de cada resistor. Bom, então vamos lá. Bom, primeiro, eu sei o seguinte, eu sei que a potência é igual a DDP vezes a corrente elétrica. Bom, então eu vou descobrir inicialmente quanto vale a corrente elétrica. Então, 405 é igual a 135 vezes I, o que é equivalente a 135I ser igual a 405. Esse 135 que está multiplicando passa dividindo, ou seja, I é igual a 405 dividido por 135. Bom, daí eu tenho que a corrente é igual a 405 dividido para 135, 3. Ou seja, a corrente é de 3 amperes. Tudo bem? Bom, por outro lado, eu sei que a potência elétrica pode ser dada por a resistência equivalente da associação, que eu vou chamar de RE, vezes a corrente elétrica ao quadrado, certo? Então, a potência vale 405, ou seja, 405 tem que ser igual a resistência equivalente vezes a corrente que a gente acabou de determinar como sendo 3 elevada ao quadrado, ou seja, vezes 3 ao quadrado. Daí eu fico com 405 sendo igual a resistência equivalente vezes 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Ou seja, 405 é igual a resistência equivalente vezes 9, 9 vezes a resistência. Bom, isso é equivalente a eu escrever 9 vezes a resistência, sendo igual a 405, certo? Esse 9 que está multiplicando vai passar dividindo, ou seja, a resistência vai ser igual a 405 dividido por 9. Vamos lá. 405 dividido para 9. 40 dividido para 9. 4. 4 vezes 9, 36. 36 para 40, faltam 4. Baixa 5. 45 dividido para 9 é 5. 5 vezes 9, 45. Para 45 não falta nada. Então eu achei que a resistência equivalente vale 45 ohms. Beleza? Note o seguinte, que os resistores indicados por R e 2R estão em uma associação em série. Quando eu tenho resistores em série, para determinar a resistência equivalente, eu somo
as suas resistências. Então eu vou ter que R mais 2R tem que ser igual a resistência equivalente, certo? Ou seja, R mais 2R tem que ser igual a 45. Daí eu tenho que R mais 2R, 3R, tem que ser igual a 45. Esse 3 que está multiplicando passa dividindo, ou seja, R é igual a 45 dividido por 3. Bom, 45 dividido para 3, 15. Ou seja, o resistor R vale 15 ohms. Beleza? E finalmente, o resistor indicado por 2R vale 2 vezes 15, ou seja, ele vale 30 ohms. Certo? Então, eu acabei de determinar que um resistor vale 15 e o outro 30 ohms. Próxima questão. Dada a associação de resistores, determine a resistência equivalente da associação. Bom, eu tenho 3 resistores. R1, que eu vou escrever como sendo igual a 10 ohms. R2, como sendo igual a 30 ohms. E R3, como sendo igual a 15 ohms. Tá? Bom, note o seguinte, que esses resistores eles estão todos em paralelos, tá? Bom, para determinar a resistência equivalente, eu vou fazer o seguinte. Eu sei que 1 sobre a resistência equivalente deve ser igual a 1 sobre o resistor 1 mais 1 sobre o resistor 2 mais 1 sobre o resistor 3. Daí eu tenho o seguinte: 1 sobre a resistência equivalente sendo igual a 1 sobre 10 mais 1 sobre 30 mais 1 sobre 15. Certo? Bom, note o seguinte. Para eu somar as frações que estão do lado direito, eu preciso que os denominadores sejam iguais. Aí veja, o mínimo múltiplo comum entre 10, 15 e 30 é o próprio 30. Então, o que eu devo fazer para que todos os denominadores permaneçam iguais? Veja só. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre 10. Veja só. Por quanto eu devo multiplicar 10 para chegar em 30? Devo multiplicar por 3. Então, fico com 1 sobre 10 vezes 3 sobre 3. Por que eu estou multiplicando numerador e denominador pelo mesmo valor? Note o seguinte, 3 sobre 3 é uma fração que representa 1. Então, multiplicar por 1, eu não estou alterando em nada a minha fração original, 1 sobre 10. Certo? Isso, mais 1 sobre 30
mais 1 sobre 15. Nota o seguinte: por quanto eu devo multiplicar 15 para chegar em 30? Devo multiplicar por 2. Então, 1 sobre 15 vezes 2 sobre 2. Certo? Bom, daí eu tenho o seguinte: 1 sobre a resistência equivalente é igual a 3 vezes 1, 3, sobre 10 vezes 3, 30, mais 1 sobre 30, mais 1 vezes 2, 2, sobre 15 vezes 2, 30. Bom, daí eu tenho o seguinte: 1 sobre a resistência equivalente tem que ser igual a 3 mais 1, 4, 4 mais 2, 6. Então, somei os numeradores e repito o denominador, 30. Bom, agora é só resolver a regra de 3 multiplicando meios por extremos. A resistência vezes 6, 6 vezes a resistência, tem que ser igual a 1 vezes 30, é o próprio 30. Esse 6 que está multiplicando passa dividindo, então a resistência equivalente é igual a 30 dividido para 6. Ou seja, a resistência equivalente é igual a 30 dividido para 6, 5. Ou seja, a resistência equivalente dessa associação é de 5 ohms. Certo? Tudo bem? Então vamos para a próxima questão. Na associação da figura, a tensão entre os pontos A e B vale 60 volts. Determine a intensidade total da corrente na associação. Muito bem. Bom, primeiro, eu vou nomear os resistores, tá? R1 sendo igual a 5 ohms, R2 sendo igual a 10 ohms, R3 sendo igual a 5 ohms e, por fim, R4 sendo igual a 18 ohms. Certo? Bom, nota o seguinte, que eu tenho uma associação mista, onde uma parte dela está em paralelo, certo? E ao resolver essa resistência em paralelo, eu fico com um resistor em série com esse resistor de 18 ohms. Então, primeiro eu tenho que determinar a resistência equivalente da parte em paralelo. Determinando a resistência equivalente dessa parte que está em paralelo, eu vou chamar de R5 o resultado dessa associação de resistores. Então, 1 sobre R5, isso tem que ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, certo? Daí eu tenho aqui 1 sobre
R5 é igual a 1 sobre o resistor 1, que vale 5, mais 1 sobre o resistor 2, que vale 10, mais 1 sobre o resistor 3, que vale 5. Bom, veja só que o mínimo múltiplo comum entre 5, 10 e 5 é o próprio 10. Então, eu tenho que deixar todos esses denominadores iguais a 10 para só então eu realizar essa soma de frações. Então, 1 sobre o resistor 5 é igual a... Nota o seguinte, por quanto eu tenho que multiplicar 5 para chegar em 10? Tenho que multiplicar por 2. Então, isso é 1 sobre 5 vezes 2 sobre 2, mais 1 sobre 10, mais, mesma coisa, ó, 1 sobre 5 vezes 2 sobre 2. Ou seja, 1 sobre o resistor 5, isso tem que ser igual a 1 vezes 2 é o próprio 2, 5 vezes 2, 10, mais 1 sobre 10, mais 2 vezes 1, 2 sobre 5 vezes 2, 10. Bom, daí eu tenho o seguinte, 1 sobre o resistor 5, isso tem que ser igual a 2 mais 1, 3, 3 mais 2, 5, sobre 10. Certo? Bom, resolvendo isso aqui, eu vou multiplicar meios por extremos. Ou seja, o resistor vezes 5, isso me dá 5 vezes R índice 5, sendo igual a 1 vezes 10, é o próprio 10. Esse 5 que está multiplicando passa dividindo. Então eu fico com R5 sendo igual a 10 dividido por 5. Finalmente, o resistor 5 vale 10 dividido para 5, 2 ohms. Certo? Bom, agora note o seguinte. Acabei de fazer a associação dessa parte que estava em paralelo e achei que ela vale 2 ohms, certo? Uma vez que eu fiz isso, eu posso reescrever toda essa parte como sendo o seguinte.
Bom, ao fazer aquela resistência equivalente, eu posso reescrever essa associação como sendo a seguinte associação, como sendo essa associação representada, onde eu tenho dois resistores que estão em série. Um que vale 2 ohms, que é o que eu acabei de determinar, e outro que vale 18. Logo, para determinar a resistência equivalente dessa associação, eu vou somar o resistor 5 com o resistor 4. Ou seja, a resistência equivalente tem que ser igual a 2 mais 18. Logo, a resistência equivalente dessa associação vale 20 ohms. Certo? Bom, só que a pergunta que ele nos faz é a intensidade da corrente total na associação. Quero descobrir o valor da minha corrente I. Eu sei que a DDPU é igual à resistência equivalente vezes a corrente I. Beleza? Na própria questão, ele nos informa que a DDP vale 60. Então eu vou ter que 60 é igual a resistência equivalente 20 vezes I, ou seja, 20I é igual a 60. Esse 20 que está multiplicando passa dividindo. I vai ser igual a 60 dividido para 20. Logo, eu tenho o seguinte, que a minha corrente I vai ser igual a 60 dividido para 20, 3. Logo, a corrente elétrica vale 3 amperes. Certo? Tudo bem? Próxima questão. Bom, questão 4. Ele quer que a gente determine a resistência equivalente entre os terminais AB na associação representada a seguir. Muito bem. Então, primeiro eu vou dar nome aos resistores. Bom, eu vou chamar de R1, o resistor que vale 5 ohms. Vou chamar de R2, o que vale 15 ohms. Vou chamar de R3, o resistor de 30 ohms. Vou chamar de R4, o resistor de 8 ohms. E vou chamar de R5, o resistor de 80 ohms. Bom, na primeira associação, note o seguinte: o resistor de 5 ohms e o de 15 ohms estão ambos no mesmo fio, no meu esquema. Então, eu vou ter uma associação em série. Para resolver uma associação em série, eu faço o seguinte: eu vou dizer que o resistor 6 vai ser igual a R1 mais R2. Ou seja, o resistor 6 vai ser igual a 5 mais 15. Ou seja, o resistor 6 é igual a 20 ohms. Certo? Bom, aí eu volto para o meu desenho. Então eu posso reescrever esse desenho da seguinte forma: como sendo algo desse tipo. Certo? Bom, agora note o seguinte: esse resistor ele não vale mais 5 ohms.
ele vale, na verdade, 20 ohms. A gente acabou de determinar essa resistência equivalente. Agora perceba que esse resistor de 20 ele está em paralelo com esse resistor de 30. Logo, eu tenho que determinar a resistência equivalente, que eu vou chamar de R7, fazendo o seguinte. Eu vou dizer que R7 é igual a R6 vezes R3 dividido por R6 mais R3. Daí eu tenho que a resistência 7 vai ser igual a 20 vezes 30 dividido por 20 mais 30. R7 é igual a 20 vezes 30, 2 vezes 3, 6, acrescento 2 zeros, tá? Isso dividido por 20 mais 30, 50. Aí aqui eu ainda posso cortar esse zero com esse, daí eu fico simplesmente com 60 dividido para 5. 60 dividido para 5. 6 dividido para 5, 1. 1 vezes 5 é 5. Para 6, falta 1. Baixo 0. 10 dividido para 5, 2. 2 vezes 5, 10. Para 10, não falta nada. Então, acabo de determinar que o resistor 7, ele vale 12 ohms. Beleza? Muito bem. Então, eu posso passar para o meu desenho e refazê-lo da seguinte forma. Ó, vou apagar isso aqui. Então, a minha associação de resistores vai passar a ser algo desse tipo, onde eu tenho aqui um resistor que vale 12 ohms, certo? Bom, nota o seguinte, esse resistor de 12 ohms está na mesma linha, no mesmo fio desse resistor de 8 ohms. Então, a associação em série, vou somar os dois resistores. Essa soma eu vou chamar de R8, certo? E ela vai ser igual à soma do resistor 7 com o resistor 4. Ou seja, R8 é igual a 12 mais 8. O resistor de índice 8 vale 12 mais 8, 20 ohms. Certo? Bom, aí novamente eu vou reescrever esse desenho, tá? Aí nota o que eu vou fazer aqui. Vou apagar essa parte aqui. Esse resistor ele não vale mais 12 ohms. E eu posso reescrevê-lo como sendo algo mais ou menos desse tipo, certo? Bom, e a gente viu que nessas condições esse resistor vale 20 ohms. Então eu tenho aqui, ó, dois resistores que estão em paralelo. Logo, finalmente, a resistência equivalente
da minha associação vai ser dada por resistência equivalente, vai ser igual a R8 vezes R5, que é o meu resistor de 80 ohms. Então, R8 vezes R5 dividido por R índice 8 mais R índice 5. Resistência equivalente vai ser igual a 20 vezes 80 dividido por 20 mais 80. A resistência equivalente vai ser igual a 20 vezes 80, 2 vezes 8, 16. Acrescento os dois zeros, tá? Ficou 1.600. Dividido por 20 mais 80, 100. Já é? Bom, estamos quase acabando. Posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros. Daí eu fico com a resistência equivalente sendo igual a 16 dividido para 1, que dá 16. Então a resistência equivalente daquela associação original é de 16 ohms, certo? Bom, e se eu fosse representar isso nesse desenho, tá? Seria algo mais ou menos desse tipo, ó. Seria como se eu tivesse um único resistor, certo? Que ele vale 16 ohms. Beleza? Então, muito bem. Próxima questão. Bom, ele diz o seguinte: determine a resistência equivalente entre os terminais A e B da associação apresentada a seguir. Então, muito bem. Primeiro, eu vou nomear os resistores. Eu vou dizer que R1 vale 8 ohms, R2 é igual a 50 ohms, R3 vale 5 ohms. Depois R4 vale 20 ohms, R5 10 ohms e por último R6 vale 30 ohms, certo? Note o seguinte: o fio que eu vou destacar em azul, ele tem resistência desprezível, logo ele indica que o meu resistor está em curto-circuito. Logo, quando eu tenho resistores em curto-circuito na associação, eu devo reescrever o desenho, refazer o desenho, fazendo com que os nós onde ocorre o curto-circuito coincidam. Ou seja, eu devo fazer esse nó coincidir com esse outro nó, certo? Bom, então eu vou reestruturar esse desenho.
Bom, então o meu desenho vai passar a ser algo desse tipo. Certo? Bom, e aqui eu vou representar o resistor de 10 ohms, certo? Bom, como eu refiz o desenho e fiz com que esses nós coincidissem, agora eu tenho que esses resistores de 20 e 30 passam a estar no mesmo fio. Logo, eles ficam em série. Eu posso desconsiderar esse resistor de 10 ohms que está em curto-circuito e trabalhar com os demais. Tá? Então, como eu não vou precisar mais dele, eu vou simplesmente apagar. Certo? Daí eu fico com um esquema mais ou menos desse tipo. Bom, como esses dois resistores agora estão em série, eu vou determinar a resistência equivalente do resistor de 20 com o resistor de 30 ohms. Isso vai ser dado por, vou chamar de R7, e essa resistência equivalente vai ser dada por R4 mais R6. Ou seja, R7 vai ser igual a 20 mais 30. Ou seja, eu passo a ter um resistor que mede 20 mais 30, 50. Então eu tenho um resistor de 50 ohms, sendo equivalente à associação desses dois resistores de 20 e 30. Ok? Bom, então eu vou reestruturar esse desenho da seguinte forma. Bom, eu não vou precisar mais dessas indicações, então eu vou apagar. E vou refazer o desenho como sendo algo mais ou menos desse tipo, aonde esse resistor que eu acabo de desenhar vale 50 ohms. Bom, daí eu tenho que esses dois resistores de 50 ohms estão em paralelo. Então vou determinar a resistência equivalente deles. Vou chamar de R8 e isso vai ser calculado da seguinte forma. Isso vai ser R7 vezes R2 dividido por R7 mais R2. Daí eu vou ter que meu resistor vale 50 vezes 50 dividido por 50 mais 50. Daí eu fico com o resistor 8 sendo igual a 50 vezes 50. 5 vezes 5, 25. Acrescento 2 zeros.
Ou seja, 2.500 dividido por 50 mais 50, 100. Posso cortar esse zero com esse e esse com esse. Daí eu fico com o resistor 8 sendo igual a 25 dividido para 1, 25 ohms. Certo? Bom, voltando para o meu desenho. Como eu acabo de fazer a associação desses resistores, eu posso refazer esse desenho da seguinte forma. Vou apagar essas partes que não me interessam mais. Bom, então acabo de determinar que esse resistor, após eu calcular a resistência equivalente, ele vale 25 ohms, certo? Bom, e finalmente, para terminar a questão, eu tenho que a resistência equivalente entre os terminais A e B vai ser dado pela soma do resistor de 8 ohms com o resistor de 25 ohms mais o resistor de 5 ohms, pois todos estão em série. Então, para finalizar, eu vou ter que a resistência equivalente vai ser dada por R1 mais R8 mais R3. Ou seja, a resistência equivalente é igual a 8 mais 25 mais 5. Ou seja, a resistência equivalente é igual a 5 com 25, 30, 30 com 8, 38. Ou seja, a resistência equivalente dessa associação é de 38 ohms, certo? Bom, e se eu fosse representar isso no meu desenho, só para finalizar, eu teria algo mais ou menos desse tipo. Eu teria o único resistor entre os pontos A e B, e esse resistor vale 38 ohms, certo? Bom, com isso a gente chega ao fim de mais uma lista de exercícios, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho melhor e nos vemos na próxima resolução.